E olá, amigos e amigas! Está começando mais uma edição do programa Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. E mais uma vez comigo, a doce e graciosa Josiane Freitas. Bem-vinda ao nosso programa, Jo. Muito obrigada. Você sempre começa com lindas palavras, né? Faço palavras lindas para lindas pessoas. Essa cantada tá muito das mais... Calma lá que pode melhorar ainda, pode melhorar, hein? Pode fazer de novo? Rapidão? Porque eu não dei o rec aqui do áudio. Ah, vai começar do zero? Ainda bem, então porque já vamos lá. tava ficando meio brega. Ainda bem que tá Hoje bem é brega isso. Tá fofo. Porque eu tinha uma continuação ainda, você me aguarda. Agora Eu vou falar que é brega. Pode falar. Peraí. Eu vou usar isso no juiz depois. Eu fazer elogio, ela falar que era brega. Então vai, 3. Pronto? Já tá pensando em divórcio? Eu já posso peticionar alguma coisa se vocês quiserem. Vai ter um advogado aqui, né, por cima. Deixa eu cortar isso. Olá, amigos e amigas! Está começando mais uma edição do programa podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. E comigo hoje no nosso time, a sempre doce, meiga e graciosa Josiane Freitas. Brega, né? Mas muito Brega bem. mais romântico. Eu faço parte da velha guarda ainda. Ah, muito bom, muito bom. Olá, Ivan. Olá, ouvintes. Vamos lá para mais um Mentes em Foco. E hoje estou cercado de pessoas lindas e maravilhosas. E conosco também o nosso grande amigo Fábio Oliveira. Bem-vindo, Fábio! É o Ivan romanticíssimo hoje, hein, Ivan? É isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais um programa. Vamos lá. É ocitocina isso. Eu sou a própria ocitocina. É ocitocina ou oxitocina? É ocitocina, né? Pagamos o maior mico do mundo naquele programa, né? Pagamos. E para coroar a beleza do nosso programa e a resplandecência da humanidade entre nós, está aqui o nosso super convidado, Matheus Bueno. Obrigado por estar aqui hoje, Matheus. Obrigado, Ivan. Eu achei que fosse ficar sem elogio, hein? Não, você viu que hoje não sei o que aconteceu aqui. O programa hoje está espiritualizado, elevado, agraciado. Muito bom. E para você ver, né? Quando a gente xinga, só fala palavrão, fala palavrão no podcast. Aí hoje eu tô super Zen. olha lá que maravilha. É. O Matheus é a segunda vez aqui, né? Você sabe que na terceira parte ele pode pedir música. Na de música não, patrocinar o programa. Boa, melhor ainda. Já deixa a caixinha ali pro pessoal fazer o depósito. Né? Podemos falar sobre. Ele avisou já agora, já avisei antes, no terceiro ele vai recusar o convite. Então, exatamente, nunca mais o Matheus voltou. Por que será, né? Convida, ele não vem. Matheus, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, da sua história, da sua jornada para os nossos ouvintes. Quem é Matheus Bueno? Vamos lá, gente. Ivan, Jô, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Equipe Perfix. Bom, o Matheus é um profissional super engajado, voltado para a área de recursos humanos, né? Sou advogado de formação, muita gente sabe disso, mas não atuo já tem muito tempo, acho que desde a formação. Né? Migrei para a área de RH, né, de gestão, né, como costumeiramente o mercado hoje utiliza essa nomenclatura, e já tem mais de 10 anos, né, gente? Então, esse é o Matheus, um profissional de RH super focado em desenvolvimento humano, boas práticas. Agora, com essa questão tecnológica, né, que isso já era forte, mas com a pandemia voltado para home office, então acho que assim, é um desafio para a gente que está na estrada já há bastante tempo, né, esse cenário novo já entrando um pouco nesse tema, nessa abordagem. E o Matheus é parceirão nosso já de longa data, né, que ele está aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Jô? RH estratégico? RH estratégico? RH estratégico. Nossa, se fala muito em RH estratégico, mas hoje a gente vai explicar de fato o que seria esse tal desse RH estratégico. Você está querendo falar sobre as evoluções, sobre a evolução do que nós chamamos RH nas organizações? Modo nerd ativar? É quase isso. Bom, já que eu não ia falar, eu ia ficar quieto, mas já que vocês insistem para que eu fale um pouquinho Insistiram muito para eu falar sobre isso. Eu não consigo negar quando sou chamado a despejar um pouquinho da minha nerdice aqui. Mas vocês sabiam que o que a gente chamou de RH, lá nos primórdios, era chamado de setor de relações? A gente já fala que a palavra RH é ultrapassada. Mas lá no início era a área de relações industriais. Não sabia. Sabiam disso? Era o RI? Não. Então,
que hoje seriam relações com os investidores, né? O Fábio está querendo falar. O Fábio, fale, Fábio. Mande sua eu voz. conheço pelo famoso DPzão, viu? Antes ainda do próprio DP. Antes ainda. Antes ainda, época, porque então. o que acontece? Você é novo, né, Fábio? É que ele... Mais né? ou menos. Olha só, segunda Revolução Industrial, aquele processo em que as pessoas se tornaram entre aspas, ativo muito importante dentro da linha de produção. E aí as empresas, né, maciçamente as indústrias precisavam organizar aquela massa de gente que elas estavam trazendo para aplicar naquelas linhas de produção enormes. Então criaram uma área chamada Relações Industriais, porque qual que era o papel daquele gestor? Criar uma ponte de relacionamento entre a massa de produção humana e a indústria como um todo. Então ele fazia meramente esse relacionamento, né, trazer um monte de gente e colocá-las para trabalhar. Evoluindo um pouco nesse caminho das relações industriais, com o tempo, as transformações importantes, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Europa entrou num processo de pleno emprego, basicamente, então as relações entre trabalhador e empresa começaram a mudar um pouco, e aí não era simplesmente, você não quer aqui, eu tenho uma fila de gente enorme que eu posso colocar que não me importa mais. Não, agora nós temos que começar a discutir o engajamento das pessoas, a satisfação com o trabalho. Então começou a migração para o que seria hoje uma área de administração de recursos humanos, que inclusive é uma área do conhecimento da administração, assim como tem a administração financeira, mercadológica, tem a administração de recursos humanos. Hoje, para nós, já é uma nomenclatura também ultrapassada, mas que ainda assim é muito, né, fortemente aplicada, né, o RH, recurso humano. Mas como o Matheus até falou, né, a área de gente e gestão, né, Matheus? Eu acho que lá atrás, ainda voltando um pouco, né, Ivan, do que você trouxe aí do passado, acho que essa evolução se deu muito por conta da própria sindicalização, Exato. Né, onde houve esse processo de movimento de pessoas, de funcionários, colaboradores, enfim, que acabou contribuindo bastante para esse processo da evolução do próprio RH. Exatamente. Né? Você tem aí a inserção do próprio sindicato representando, enfim, são vários os fatores que contribuíram para essa evolução. Aí quando a gente traz essa palavra, né, relacionamento, eu achei bem interessante a palavra, né, relacionamento industrial. E aí eu quero trazer essa palavra, né, para o relacionamento, porque quer queira, quer não, é sobre isso que a gente está, ainda é sobre isso que nós estamos falando e falamos. E à medida que a cada fase, a cada momento, a cada situação, né, guerra, pós-guerra, revoluções, pós-revoluções, e aí chegamos no hoje, né? Como é que você vê o papel do RH nessa situação hoje nas organizações, né? Como você disse, nós estamos em pandemia, aquilo que muitas empresas tinham como projeto, né? Vou implantar o home office, mas aí sempre tinha um projeto que vinha na frente e o home office acabava ficando de lado. E, de repente, o home office não é mais um projeto para o futuro, é a realidade desse momento. Como que você vê isso hoje? Acho que é exatamente isso que você comentou, né? Já é um processo transformacional. Acho que toda empresa passa por esse processo. O RH não podia ficar de fora desse processo de transformação, de mudança, né? Trazer metodologias ágeis, etc. Hoje, Exato. o que eu vejo um RH numa situação dessa, numa posição dessa, é um RH mais dinâmico, um RH mais versátil, sabe? Mas de uma certa forma onde você traga processos centralizados, né? Para que você possa ali contribuir com o desenvolvimento da organização. Exatamente. Né? Você consegue trazer ali um direcionamento com foco bem pautado no desenvolvimento humano de fato, sabe? Mas de forma estratégica, né? E acompanhando a transformação digital. Acho que isso é fundamental, ainda mais... Tecnologia, pessoas... Exatamente. É integrar, é unir tecnologia e pessoas. Né? Ainda mais hoje no nosso cenário que a gente tem praticamente 100% home office implantado. Né? As empresas elas estão tendenciando a voltar de forma híbrida, né? Justamente porque entenderam o benefício que é o home office para o colaborador. Né? Sim. Dependendo da distância entre o trajeto, né, colaborador e empresa,
Você pega em grandes capitais aí 2, 4 horas de deslocamento. Cara, isso é qualidade de vida. Você tem um impacto na qualidade de vida, né? Então, pensando na evolução, sem dúvida nenhuma, acho que o home office é uma das modalidades que veio para ficar, né? É um dos grandes ganhos da pandemia. É um dos grandes né? ganhos da pandemia. Está chegando um comentário do além. Do além, vá. Venha, fale o que você tem a dizer. Isso tudo que você está falando, Matheus, está relacionado com o RH 4.0, que o pessoal está comentando bastante hoje, de tecnologia, de uma mudança de mentalidade e tudo mais? Eu acho que sim, Fábio. Sem dúvida nenhuma, a área de RH ela passou por esse processo transformacional, né? Então, ou seja, ela teve que se adaptar aos processos tecnológicos, né, em todos os seus subsistemas. Folha de pagamento, processo seletivo, admissão, né? Então, quando você pensa no RH 4.0, a tecnologia ela vem com um acelerador com o pé lá embaixo, né? E assim, uma coisa que eu aprendi, e estou aprendendo ainda, acho que a gente tá nesse processo de learnability, né, de continuidade de aprendizado. Eu acho que todo mundo tem que tentar entender um pouquinho de desenvolvimento sistêmico. Exato. Sabe? Aquela questão de... Eu não vou ser um desenvolvedor web, não é esse o meu foco. Mas eu tentar entender como que funciona um sistema, como que funciona uma ferramenta tecnológica, né? E trazer isso como benefício para a RH, para a área de gestão de pessoas. Sabe que, pegando um gancho no que a Jo comentou, eu acho interessante que o RH ele passou por uma mudança muito grande nos últimos anos, inclusive de maior aceitação, né, do nível da mais alta gestão, né, camada estratégica, camada da diretoria. Porque o RH ele era muito aquela área de processo. Tipo, o que o RH faz? Ele roda alguns processos bem claros e definidos dentro da organização. Uma área executória, né? Isso, executória. Perfeita a sua palavra. Porque assim como o Fábio falou, DPzão, né, que vai desde uma folha de pagamento clássica, como também tem uma avaliação de desempenho. O RH roda, mas assim, tipo, está executando. E hoje, pelo menos nas empresas mais elevadas, mais organizadas, mais desenvolvidas, o RH está sendo chamado para participar de um processo que ele não participava antes, que era do próprio planejamento estratégico, exatamente, do próprio direcionamento da empresa. Então, tipo, olha, antes porque, por exemplo, a área financeira, era muito óbvio que o diretor financeiro estava no cerne de todo o planejamento e execução de uma organização, porque você tem que pensar na parte financeira, no fluxo dos recursos. Agora também se percebe que RH, né, pessoas, tem que estar no cerne desse planejamento também. Assim como você discute o dinheiro, o orçamento, você discute um outro estoque fundamental, que é o seu estoque de conhecimento, seu estoque de competências, o seu estoque de cultura, o que você tem ali armazenado, que aquilo é tão valioso quanto o dinheiro, em alguns casos mais. Você falou empresas elevadas, né? Isso. E quando você fala em empresas elevadas, eu entendo assim bem, né? Os valores da empresa, muito claro e definido, mas não só aqueles valores tipo quadro, né? Na recepção. Os valores realmente... Aquele quadro à vista, né? O antigo quadro à vista. Na verdade, os valores que a organização realmente aplica, né? Vive. Então, são os valores claros e definidos e aplicáveis no dia a dia, pessoas e tecnologia. Quando você tem esses 3 pontos aqui, o que precisa? Ser congruente, né? Então, se realmente eu valorizo as pessoas estão no centro, a tecnologia é importante e aqueles valores que estão no quadro são os valores que eu aplico, aí nós estamos falando de empresas elevadas. E no meu ponto de vista, são essas empresas elevadas que lideram o futuro, né? Então, as empresas que vão liderar o futuro são as empresas que têm valores claros e definidos, pessoas no centro e tecnologia, que é o que você está falando, Sim. né, Matheus? Tecnologia acelerado, pé no acelerador lá no fundo. E empresas elevadas, Jo, Ivan, elas trazem o RH, a área de gestão, né? A gente vai falar RH aqui várias vezes, né? Sim, é o prático. Até porque se a gente não falar, às vezes pode ser que não, né? RH, vulgo área de gestão, ou vice-versa. Vulgo diretoria da felicidade corporativa. Tá? Exatamente. Essas empresas elevadas, elas trazem, né? Na verdade, elas levam para a mesa a área de gente, para o planejamento estratégico,
né? Exato. Que vai contribuir ali para o desenvolvimento. Né? Até porque as pessoas, elas são o cerne ali do próprio processo da empresa. O que movimenta a empresa, o que movimenta a indústria, a operação, são pessoas. Né? Então, se a área de pessoas não fizer parte do planejamento estratégico, né, no meu entendimento, você tem um déficit ali de desenvolvimento. Porque você vai acabar focando numa parte muito mais executória do RH, sabe? E você não consegue mais predizer a ação. Porque se você faz parte do planejamento, né, você insere alguns dados, né, People Analytics, Data Drive, enfim, etc. E com isso você consegue predizer movimentos e ações, né, o que é fundamental para o desenvolvimento da organização. Exato. Quando você é ativo na construção do cenário que você quer, né? Você não está apenas passivamente recebendo aquilo. Olha só, nós já gravamos podcasts falando de compliance, disseram que pessoas estavam no centro. Uhum. Gravamos um podcast falando de gestão de processos, Pessoas estavam no projetos, centro. pessoas estavam no centro. Agora viemos falar sobre RH estratégico, pessoas estão no centro. É um viés cognitivo? Estamos num viés de viés confirmação. confirmatório? Estamos num viés confirmatório? Só trazemos pautas e pessoas que validam a nossa percepção? Não. Ou, na verdade, a nossa percepção está correta sobre o ambiente externo? Então, não sei, Ivan. Precisamos aprofundar este processo de autoconhecimento. Todos os podcasts estão se conectando. O negócio está começando a ficar perigoso aqui. Está começando a ficar perigoso. Agora, uma coisa a gente tem que dizer aqui também. Da forma como a gente fala, parece é uma generalização a nossa colocação. Tipo, o futuro é isso, o RH está no centro do planejamento, tanana. Mas a verdade seja dita, diferentes empresas têm diferentes culturas, estruturas, forma de dar prioridade para uma coisa ou outra. Então, tem empresas... E acho que cada empresa está num momento da sua jornada diferente. Né? Tem organizações que... O que a gente está falando aqui agora é uma puta de uma filosofia de abraçar árvore. Bullshit. Tipo, ela vem o consultor coaching quântico, vai mandar eu bater palma pro sol. Para algumas empresas, eles vão ver isso dessa forma. Falar, isso aí é firula e no fim do dia não dá resultado. Nós já conversamos com vários gestores que tem essa visão. Né? Então, você vai falar de um processo de desenvolvimento humano, vai falar, cara, dá ordem e faz o negócio acontecer. É uma coisa muito travada. Mas eu acredito que o mercado dessas organizações ele vai secar. Ele está secando, porque elas estão sendo gradualmente substituídas por outras que têm a visão mais ampla. Mas é exatamente isso, Ivan. É essa visão, não só com essa amplitude, mas com um olhar muito humano e focado no desenvolvimento. Eu adoro essa palavrinha, desenvolvimento. Uhum. Eu acho que hoje, pensando num profissional do futuro, né, ele não quer... O colaborador, na verdade, ele não quer mais o salário fixo dele do mês. Entendeu? Ele não quer mais não somente isso. Exatamente, não somente isso. Ele não quer o benefício, o plano de saúde, enfim, a academia que ele tem, etc. O que ele quer é o desenvolvimento. Ele quer que a empresa desenvolva ele. Propósito, né? Tem que fazer sentido. Exatamente. Então, hoje você vê muitos profissionais que eles buscam empresas onde tem esse olhar focado no desenvolvimimento. Então legal, eu vou trabalhar nessa empresa. Então, os valores da empresa coerentes com os valores dele enquanto pessoa, né? Então, assim, aquilo que você falou, né? Teve um ganho de qualidade de vida. Teve um ganho de qualidade de vida. Quando você ganha qualidade de vida, você ganha performance. Sim, produtividade. E tudo isso começou a fazer muito mais sentido agora, porque também nós, assim, uma coisa que a gente já fala desde 2000 e não sei quando, que assim, quanto mais as pessoas estão percebendo que aquela velha máxima que havia, que vem da Revolução Industrial, que é aquela coisa, o eu profissional e o eu mesmo, né, o meu eu verdadeiro, não existe, né? Aquele negócio que o pessoal falava, você tem que aprender a virar a chavinha. Cheguei de manhã na empresa, agora é o Ivan profissional. Puc, virou, agora ele esquece os problemas que tem em casa, esquece tudo que dá errado, esquece que brigou com a família, que o filho está doente. Você é um super cara profissional até as 17 horas. Deu 17 horas aqui num disjuntor que cai, e aí agora eu volto a ser o eu real, o eu mesmo. E não existe isso. Não, né? Você não é uma existe. pessoa só o tempo todo. Então, quando as pessoas acordam para isso e percebem, esse discurso cai, aí eu acho que é inevitável entrar nessa questão que o Matheus está colocando. Então, peraí, se eu não estou virando chavinha, se é eu aqui o tempo todo, 8 horas ou mais do meu dia eu estou aqui, isso é uma parte
super relevante da minha vida. Tem que fazer sentido, senão eu vou cair num caixão em desgosto. Eu acho que principalmente nesse aspecto que a pandemia trouxe para a gente, do home office, onde você de fato, literalmente e praticamente levou o trabalho para dentro da tua casa, né? Você mais uma vez ali misturou o seu trabalho com a sua vida pessoal. Você tem na sua sala, no seu quarto, enfim, independente, cada um fez o seu cantinho do home office, né? Fez a sua squadzinha ali. De repente a sua família apareceu na sua videoconferência, na sua reunião do mês. Exatamente. Então, assim, o profissional, ele tá com esse... Hoje, o profissional, ele tá com esse olhar bem mais direcionado para o desenvolvimento dele, sabe? E não só mais o que ele vai ter no final do mês. Eu acho que o processo é exatamente esse, né? Como você falou, eu gosto dessa palavrinha. Essa palavrinha faz muito sentido, né? Que eu estou mais comprometido com o meu desenvolvimento do que com aquilo que eu vou ter no final do mês. Exatamente. Porque aquilo que eu vou ter no final do mês eu posso ter em qualquer lugar. Sim. Né? Sim, teoricamente você Correto? pode ter em qualquer Sim. lugar. Sim. Agora, o desenvolvimento não acontece em qualquer lugar, né? O desenvolvimento, para acontecer, ele precisa ter um local propício, né? Exatamente. Local propício, pessoa pronta para aquilo. Enfim, tem todo um contexto para acontecer. E, de novo, o que está no cerne disso, que são pessoas. Pessoas de né? desenvolvimento. Exatamente, né? Para poder conduzir todo esse processo. É o que eu comentei um pouquinho agora no começo, que querendo ou não, acaba sendo esse processo não só para o colaborador, mas, enfim, para todo mundo, esse processo de learnability, né, onde você tem a continuidade do seu aprendizado, você passa para frente. É uma empresa-escola. Exatamente, né? E é isso o que o profissional do futuro ele vai buscar. Quando você fala empresa-escola, acho muito interessante, né? Quando você é criança, você está dentro da escola. Sim. E você não vê a hora que sai da escola para você... Porque você não sabe o que vai acontecer ainda. Aí você entra para uma organização que tem um regime tão próximo, né, semelhante. São as políticas, São né? as políticas. Você fala isso, a empresa é a próxima escola, quando termina... A empresa é a próxima escola. A continuação da sua formação, ela se dá no seu trabalho. Que ela vai te desenvolver. É. Profissional que você leva para o seu pessoal. Até porque, assim, você sai da faculdade, você aprendeu um monte de coisa bonita na faculdade, você vai para o mercado de trabalho, é completamente diferente do que você Olha aprendeu. aquela placa ali. Acho que a câmera não pega, né, diretor? Pega aquela plaquinha ali de madeira? Olha só. Eu adoro aquela frase que tá ali, ó. Na prática, a teoria é outra. Totalmente. Pura verdade. Pura verdade. Pura verdade. Eu tô incisivo hoje mesmo, né? Começou todo amoroso. Que é autoritário, né? Zen. Começou zen. Aí você viu que caiu rapidamente, né? O purê... Não conseguiu sustentar até o final do programa. O purê de mandioquinha subiu agora. Não o carboidrato, a minha não glicemia subiu. Agora eu tô agitado. Não conseguiu ser serena até o final do programa, não deu para sustentar. Aproveite os momentos de doçura que eu proporciono. E qual que é o espaço para atuação de um BP? O que é um BP? Conta pra gente, o que é um BP? Traduzindo de forma prática, né, no inglês básico, business partner é um parceiro de negócio. Certo. Né, eu acho que o profissional, o HRBP, né, ele... Fala de novo, que você mandou o áudio pra gente, falou, e eu fiquei boiando, porque como é que é? O HRBP, é isso? né, HRBP. HRBP? Exatamente, que é Human Resources Business Partner. Olha só, vivendo e aprendendo. Ou RHBP. Eu teria entendido na hora. Acho que era a sigla, HRBP, né? E eu acho que o HRBP ou BP, ou RHBP, enfim, ele traz consigo essa parceria realmente de negócio e entender do negócio e levar esse entendimento para os subsistemas, todos os subsistemas de RH. Né? O HRBP ele tem que ter um perfil assim, bem generalista, não tem porquê ele não também tem um perfil especialista, ele pode ser sim especialista, né? Eu me considero uma pessoa especialista, mas conheço todos os subsistemas de RH, não só departamento pessoal, mas focado em desenvolvimento humano. Eu acho que o HRBP ele tem que trazer esse... É uma carreira mais em T, né, na verdade? Exatamente. Ele traz isso para dentro da organização e com foco bastante na operação. Carreira em T? Que, na verdade, o pessoal falava muito até um tempo atrás na carreira em Y, né? Por exemplo, que quando você começa
Quer responder, Matheus? É, porque assim, nossos ouvintes não sabem nem o que é Y, nem o que é T, se tem W, Legal. Z. Tem o W também. Na verdade, assim, são estruturas de carreira que você vai construindo. Então, você como profissional, você começa ali num clássico assistente, por exemplo, estagiário, vai subindo. E aí, a carreira em Y diz o seguinte, olha, você está crescendo, está se desenvolvendo profissionalmente, e aí chega um momento em que você faria uma escolha, teoricamente, olha, vou mais para o lado da liderança ou da especialização técnica. A carreira em W é quando você tem uma outra opção voltada a gerenciamento de projetos, normalmente, coisas do tipo. Hoje se fala muito na carreira em TI que ele seria um multi-especialista, está muito voltado a TI, principalmente. Exatamente. E a marketing. Marketing também usa bastante. Que assim, você chega, mas aí você não abre necessariamente e dizer, olha, eu vou para uma linha de especialização. Não. Você é multi-especialista em várias frentes e aí você tem camadas. Tem aquela em que você é altamente especializado, tem um conhecimento profundo em alguns conhecimentos. Alguns onde você é intermediário, alguns onde você só tem noções. Mas é porque é o perfil extremamente generalista e multidisciplinar de profissão. E assim, você ter uma carreira em T, você estar numa carreira em T é uma coisa, você dizer atingir a plenitude é bem diferente, porque você tem que ter uma senioridade muito alta. E hoje a área de TI é muito convocada, os desenvolvedores, programadores. Sim. Tem que ter múltiplas frentes especializadas de conhecimento. Então, basicamente é isso. E o HRBP, né, ou o RHBP, eu acho que ele tem que trazer não somente toda essa visão, mas ele tem que representar o RH corporativo para os colaboradores. Né? Ele tem que transformar o planejamento estratégico, né, em ações junto com o time. Né? Isso em todos os subsistemas. Matheus, como é que A voz vem vindo do além de novo. Vem vindo uma voz novamente? Vem. Está chegando... Matheus, eu gostaria de, no seu ponto de vista, qual que é o principal diferencial competitivo que um BP pode representar, no caso do RH? Eu acho que, bom, se eu entendi a sua pergunta, eu acho que um grande diferencial de um HRBP hoje, né, nesse mundo de transformação tecnológica que a gente já vem vivendo já há bastante tempo, mas agora ele acelerou, né, 200 por hora. Eu acho que é ter uma capacidade de gerir conflito, Fábio. O HRBP ele tem que estar presente em todas as áreas da organização, por isso ele tem que conhecer todos os subsistemas, né, mas principalmente hoje você não tem mais o seu colega do lado. Né? Então, acho que o HRBP ele tem que ter uma capacidade ali de gerir conflito muito grande. Sem dúvida nenhuma, acho que isso é um aspecto bem importante. Faz muito sentido. E aí, nessa seara, um BP, até que, qual que é o patamar de atuação ideal? Assim, qual que é o timing? Em que momento o BP ele pode estar sendo excessivo, tipo, já está assumindo o papel do líder? E em que momento ele estaria sendo omisso? Qual que é o limiar de atuação? Porque aí tem que ter um jogo de cintura danado também, né? Para você não ser nem omisso e nem invasivo também. Não virar o xarope. Ah, lá vem o rapaz do RH de novo. Eu acho assim, acho que o HRBP ele tem que estar presente dentro da operação, nos processos. Né? Para ele não ser omisso, eu acho que você não tem que fazer vista grossa. Sabe? Você está com um problema na área... Né? E panos quentes. Exatamente, ali, né? Você não tem que colocar panos quentes. Né? O HRBP ele não é uma pessoa intrometida, ele está ali para contribuir com o desenvolvimento, né? Gerir conflito, igual eu comentei. Então, ele vai dar o apoio para a operação, focado muito no desenvolvimento da liderança. Você sabe que a gente começou esse papo aqui falando das revoluções, do relacionamento industrial, né? E aí, eu ouvindo o Matheus falar aqui, né, do papel do BP e tudo mais, conhecendo um pouco do Matheus, a palavra que vem para mim de novo é relacionamento. Exatamente. Né? Então, assim, se você olha para o Matheus, a gente conhece o Matheus, né? Ele é muito relacionamento. Ele é relacionamento. Né? O rapaz chegou 2 horas aqui antes. Conversou já interagiu com todo mundo. Ele já fez um reconhecimento de todo mundo. Já estava dominando a situação. Então, o processo é exatamente sobre isso. É sobre relacionamento, né? Exatamente. E é uma relação... E aí é um relacionamento com interesse genuíno pelo outro. Focado em pessoas. Focado em pessoas. Né? De novo, pessoas no cerne do negócio. É bem isso mesmo, Jô. O HRBP ele tem que trazer junto com ele
também essa skill de relacionamento muito forte, né? Esse aspecto comportamental é direcionado para o relacionamento. Senão ele não consegue interagir, ele não consegue gerir conflito, ele não consegue conversar com a área profissional, ele não consegue direcionar o líder para um desenvolvimento da equipe. Né? Mas é um relacionamento com um scanner, né? Porque você escaneia o outro e você sabe como você vai se posicionar em cada relação, né? Em cada relacionamento, né? Porque são processos diferentes. São processos diferentes. Né? Hoje você tem HIBP na área de tecnologia, você tem HIBP na área comercial, você tem HIBP dentro da própria área de RH. Né? Então, você tem os profissionais de recursos humanos focado em desenvolvimento dentro de cada área processual e operacional da organização, principalmente das mais avançadas. Né? Em startup, isso não que não seja tão comum. Em startup, o HIBP acaba assumindo uma posição bem gerencial também, né? Acaba que sendo 1, 2 pessoas, mas olhando para a organização como um todo. Mas se você pega uma organização grande, né, ela tem um time de HIBPs para cada área do negócio, né? Justamente com um olhar focado no desenvolvimento. Que é aquele cara que vai ajudar a liderança, os líderes, a engajar e trabalhar melhor as suas equipes. Exatamente. Você vai acoplar um conhecimento lá, você não vai tirar o papel da liderança. Né? Eu não vou trazer para mim a responsabilidade do líder, mas eu vou conduzir, eu vou apoiar, eu vou ensinar aquele líder a ter um time de alta performance, ou o próprio líder. Né? Eu não atribuo uma responsabilidade para a liderança. Né? Eu atuo junto com ele. Eu diria, né? que o BP ele é um drive que você instala naquele setor, um plugin que você coloca ali daquele setor para acoplar um conhecimento, uma funcionalidade que vai torná-la mais eficiente. É isso. Eu acho que pensando na produtividade, né, das organizações, é fundamental que tenha o HIBP, a figura dessa pessoa. Como eu me torno um BP? Eu acho que, primeiro, né, é buscar conhecimento em todos os subsistemas de RH. Né, você tem que ser um multi-especialista. Exatamente. Você tem que entender. Né, você pode ser, sim, um especialista em um único subsistema. Mas acho que para se tornar um BP, né, um parceiro de negócios, primeiro você tem que entender do negócio. O que a empresa faz, o que ela produz, o que ela vende. Né, e traduzir isso para a área de pessoas. Sabe? Quais são as competências, né? Porque para cada organização vão ser competências diferentes, né? Sim. Características diferentes. Então faz muito sentido, né? Olha para o negócio. O que uma pessoa tem que ter para dar certo aqui? E aí eu vou começar a trabalhar. Exatamente. E aí você, com conhecimento em todos os subsistemas, você junta aí o útil ao agradável. Você bate Lé com Cré. Né? E assim você consegue se tornar ou se formar um HIBP. E acho que muita vivência também, né? Tem que fazer carreira corporativa. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que para o Matheus hoje, né, profissional, o que contribuiu bastante para o meu desenvolvimento foi carreira corporativa. Né? A vivência realmente em grandes organizações, na qual o foco, de novo, era no desenvolvimento. Eu pude me desenvolver dentro da organização. Eu senti isso por onde eu passei. Né? E isso eu levo para frente. Né? Você leva como ser humano, né, o desenvolvimento. É aquela questão de você separar de novo o profissional do pessoal. Está o tempo todo junto. Matheus, e aí a gente está falando um pouco sobre a vivência, sobre os conhecimentos. Legal. E comportamentos? Competências. Competências comportamentais que você vê sendo importantes. Eu acho... Eu destaco 4 competências para um HIBP que eu acho bem importante, né? São várias as competências, na verdade, mas eu destaco 4 competências. Quais são? Primeira delas, ser um curador de capital humano. Uau, essa eu não tinha ouvido ainda, hein? Ser um curador de capital humano. Isso que é a prática no desenvolvimento. Né? Que é a prática no desenvolvimento humano. Você ser curador daquele colaborador, né? Pensando num todo. Curadoria de capital humano. Curti essa, hein? E uma segunda competência, acho que sem dúvida nenhuma, é ser um gestor de compliance. Você ser um HIBP para garantir que as boas práticas, as diretrizes, as políticas sejam
cumpridas por todos os colaboradores. Perfeito. Olha só, se você não sabe o que é compliance, ouça O nosso programa podcast com o professor Marcos Assi. Nós gravamos sobre compliance. compliance. Ensina tudo super bem humorado. E aí uma terceira competência é ser um integrador tecnológico. Pensando aí agora nesse momento transformacional que o globo está passando, né, as empresas, eu acho que o HIBP ele tem que pensar muito em soluções tecnológicas para o desenvolvimento da organização. Né? Ele tem que garantir ali essa integração de tecnologia, principalmente comunicação. Tá? Hoje, acho que comunicação é extremamente importante, ter essa integridade focada em tecnologia. Então, o HIBP tem que ter essa competência. Né? Eu acho que, por último, aí, uma quarta competência que eu destaco, né, sem dúvida nenhuma, é o posicionamento estratégico. O HIBP ele tem, sim, que ter um posicionamento estratégico. Né? Ele tem que saber o que se passa dentro da organização, né? O que se passa, o que deve ser feito e levar isso de forma cascateada para a operação. Né? Então, ele tem essa capacidade analítica, né, de transformar o planejamento estratégico, né, em ações que, de fato, vão contribuir com o desenvolvimento. Então, são 4 aí competências que eu acho extremamente importantes. Né? Curador de capital humano, gestor de compliance, que é extremamente importante, ainda mais em ambiente home office. Né? Então, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Assim, a gente está falando sobre a importância do BP, você falou sobre a questão de ser um drive que acopla. Como está sendo, né, o BP agora nesse processo do home office, nessa gestão de pessoas, de desempenho, de performance? Gestão por videoconferência. Literalmente é a interação do BP o tempo todo com os times. Você tem que estar presente. Né? Você não pode ficar de forma isolada num único processo. Né? Tem que interagir com pessoas. Você tem que interagir com o gestor, com o líder, com as pessoas. Né? Se a empresa tem um gerente de RH geral, um diretor, enfim, mas vai ter o HIBP, né? Ou um analista sênior, enfim, cada organização ela vai difundir ali a sua nomenclatura, mas nós estamos falando de HIBP, então o papel dele é esse, sabe? É ele interagir de forma incisiva em todas as áreas, em todos os processos. E hoje, por que eu mencionei nessa questão da tecnologia, né, de ser um integrador tecnológico, o HIBP? Por conta da comunicação. Todo mundo está em casa. Né? Então, eu tenho que ter um HIBP muito focado ali em cada processo e garantir que as reuniões aconteçam, sabe? Que todo o processo de engajamento, ele de fato aconteça e permaneça. Então, isso é muito importante. Muito bem. Matheus, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar ou trazer para os nossos ouvintes hoje? Eu acho que uma mensagem que eu vou deixar é um conceito que eu já disse isso a vocês numa outra ocasião, né? É a questão da continuidade do desenvolvimento. Não fiquem parados. Eu acho que hoje a gente tem que ter esse conceito de desenvolvimento sempre. Então, vai estudar, pratique leitura. Né? Eu acho que são muitas as ferramentas, ainda mais hoje tecnologia, né? A internet está aí para ajudar. Mas acho que é uma mensagem que eu deixo, sem dúvida nenhuma, é a questão do desenvolvimento. A gente tem muito a aprender sempre, o tempo todo. Né? É o que eu falei lá atrás, agora no início do nosso podcast, e repito de novo esse conceito que está vindo com muita força de learnability, né? Sim. Que é a questão de você dar continuidade do seu aprendizado. Né? Eu acho que isso é uma mensagem que eu deixo, né? Um aprendizado constante. Se você estava lá no ensino médio pensando que você ia fazer a faculdade e nunca mais você ia estudar, se enganou. Porque agora... Lascou-se, meu irmão. Lascou-se. Lascou-se. O sonho da vida fácil com a apostadoria precoce acabou. Exatamente. Eu, esses dias, estava lendo, até trouxe aqui para a gente essa discussão. Né? Eu acho que todo mundo
todos os profissionais, independentemente da área de atuação, ele tem que ter um pouquinho... Eu até elogiei o Ivan uns dias atrás, que... Eu adoro receber elogios. Ele estava Perceberam só agora. Ninguém tinha notado ainda, mas ouvintes que estão nos ouvindo, se quiserem registrar elogios, também coloca nos comentários aí. Eu adoro elogio. Eu acho que é entender um pouco de desenvolvimento de sistema. Eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa... Tá virando skill básico hoje também. Tá virando uma skill básica. Lógica de programação, toda criança deveria aprender junto com língua portuguesa, matemática, filosofia, empreendedorismo, eu acho conhecimento. Que sim, porque essa questão da lógica da programação, desenvolvimento, você consegue aplicar ela em diversos segmentos. Todos os setores estão caindo na tecnologia Todos agora. os setores. O direito, você tem os escritórios de advocacia digitais, medicina. Tá virando uma ferramenta básica muito legal, e é muito legal esse processo. E o profissional ter esse conhecimento de desenvolvimento, sabe, tecnológico, básico que seja, né? Eu tô aqui pensando, né, em matricular em algum curso aí de graduação em TI. Mas deve. E foi o ponto que eu elogiei o Ivan num dos cursos que ele está fazendo. Eu achei bem interessante a questão de desenvolvimento de... Análise de dados, né? Principalmente pro RH, você ter isso muito bem elaborado e estruturado nessa área de People Analytics, né? Você consegue predizer muita coisa. Sim. Sem dúvida. Né? Principalmente quando você, de novo, pensa em planejamento estratégico, né? Em tornar ali uma ação coerente e que ela seja, de fato, ela deixe de ser subjetiva, né, e ela passa a ser, de fato, ativa. Acho que os dados, de novo, né, tecnologia, você traz isso para dentro e desenvolve. De novo, é aquilo, né? A mensagem que eu deixo é estudar, se desenvolver. E olha só, né? A tecnologia é como uma aliada, não como uma inimiga. Exato. Jamais. Tem que ser. Você olha como ela é uma aliada, você pode se desenvolver e crescer muito. Exatamente. Né? Se você pensar na tecnologia como uma inimiga, cara, tu já ficou para trás? Ela vai te cuspir para fora. Você é meu inimigo, então vou te deixar para Exatamente. Destruir, hoje, nesse cenário que a gente vive, né, a tecnologia ela tá aí a nosso favor, né, para tudo. Comunicação, integrar sistema, fazer reunião, enfim, tem diversos exemplos que a gente pode ficar aqui falando horas sobre como a tecnologia pode contribuir aí para a área de gestão de pessoas e não somente para a gestão de pessoas, né? Sim. Voz do além. Você está nos ouvindo? Com certeza. E você, Qual ouvinte, a sua mensagem? E você, ouvinte, vai lá no Instagram, no YouTube, no Spotify do Mentes em Foco, curte o programa, faz um comentário pra gente lá, conta qual estratégia que o seu RH está utilizando e está dando certo. É isso aí, Fábio. Concorde ou discorde? Mas acorde. Roubaram a minha frase de efeito aqui do programa, é isso? Por quê? Porque essa frase era minha. Não, você tinha uma fala à frente, acima, que você abriu mão. Suprimiram, cortaram. Você que está me ouvindo aí, o programa está passando por cortes severos de conteúdo e as minhas frases de efeito estão sendo suprimidas. Uma a uma. Vou Mateus, ver até muito quando eu estarei nesse programa ainda. Antes que eu seja o próximo cortado. Muito obrigada, Matheus, por estar aqui com a gente. Obrigada, Ivan. E você já sabe, toda segunda-feira é dia de podcast Mentes em Foco. Vem com a Até o gente. próximo episódio. Obrigado, Fábio. Valeu. Valeu. Valeu.